Não importa a sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos, pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up. Fala pessoal, hoje na 3X Action TV estamos conversando com a Priscila Gama. Ela é professora de yoga, especialista em várias coisas. Então, do nosso lado está a Dani de Oliveira, a nossa psicóloga de plantão, terapeuta da galera. Então, Pri, se apresenta, fala um pouco sobre você, como começou a sua história com yoga, de onde você veio e tudo que você faz para o pessoal ficar sabendo. Então, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né? Agradeço aos dois por estar aqui. Então, meu nome é Priscila Gama, eu sou professora de yoga, sou coaching de desenvolvimento humano e terapeuta integrativa. O meu processo no yoga, ele começou em 2014, né? Eu era uma praticante. Na verdade, sempre fui uma pessoa do mundo corporativo, então trabalhei com marketing, fiz minha formação administração de empresas, né? MBA em gestão, então sempre fui nesse lado administrativo do business. Porém, a minha vida, ela era muito caótica, né? E desequilibrada, né? Essa vida, né? nesse trabalho. E já com 34 anos, em 2014, eu tive uma grande decepção no ambiente de trabalho, né? Por trabalhar muito. Eu tive uma decepção numa troca de uma empresa para outra, e aí o yoga apareceu no meu caminho, eu comecei a praticar, mas não com uma certa frequência. Bom, aos poucos eu fui conhecendo, eu sempre fui uma pessoa que gostei de treinos, né, de performances, academia, nunca deixei de fazer, só que o meu trabalho exigia de mim uma grande aceleração, né, então eu tinha que estar sempre atenta, eu sempre tinha que estar ali em estado de alerta para qualquer situação que acontecesse. Então, atividades que aumentassem a minha energia, para mim, não eram, né, adequadas naquele momento. Então, eu acabei tendo um burnout, né, praticando muito exercício, eu tive o burnout, então não era bem essa atividade. Era a fuga, né? E aí, no burnout, o primeiro burnout, o mindfulness, a meditação foi ali e me tirou, né? Fui para as terapias, fui para o psicólogo, tomei medicamento tarjado, fiz tudo o que se traz no protocolo. Mas isso na verdade, tratava apenas o sintoma e não a causa, né? E aí, com 37 anos, eu tive o meu segundo burnout. E aí, o que me tirou do burnout, desse segundo que foi mais grave, foi o yoga. Então, eu comecei a praticar todos os dias o yoga. Na época, antes da pandemia, ele já era muito conhecido, mas não tinha explodido, né? Como acontece hoje. Hoje você tem yoga em todos os lugares. Mas eu tinha uma facilidade de lembrar dos movimentos da professora. E eu via o meu corpo, assim, o meu estado mental mudando imediatamente. Assim, com 30 minutos eu começava a falar: nossa, como é que eu tô mudando, né? Eu tô assim com essa ansiedade, aquela situação de puxar o ar e não conseguir respirar. Como é que uma prática consegue fazer essa mudança? Era a única hora do dia que eu tinha alívio. E aí eu falei, eu vou estudar. Então, sem qualquer pretensão de me tornar professora, eu fiz a primeira formação, me apaixonei, e aí eu comecei a mudar muito a minha vida, né? E aí fui para a segunda formação, enfim, saí do mundo corporativo e me tornei professora. E virei essa chave mesmo, mudei hábitos, né? Fiz uma transformação bem grande, assim, na minha vida. E estou muito feliz com isso. Priscila, uma das coisas que eu sempre falo
O que eu acho que eu sempre falo para as pessoas é que os nossos processos emocionais, eles são corporais. A nossa anatomia, a gente tem uma anatomia emocional, a emoção é anatômica, né? Então, isso que você está falando é justamente isso, né? Como você se sentia bem dentro da prática, ou praticando. Então, como essa anatomia, né, emocional vai organizando um novo lugar de vida. E você está dizendo também o quanto você foi mudando os seus hábitos, né, o seu estilo de vida, que é algo que eu também sempre bato na tecla aqui, que a gente precisa mudar os nossos hábitos, o nosso estilo de vida, porque isso também vai mudando a maneira como a gente se relaciona. Nós somos seres de relação. Né? Então, se a gente não muda a nossa relação conosco e com o mundo, a gente não muda, a gente continua no mesmo padrão. Tanto que você diz, né? Eu tive um burnout lá com 34, fui tomar os remédios tarjados, meditei e tal, mas não mudei o padrão. O padrão continuou o mesmo. Então, teve o segundo burnout para mudar um padrão, né? Exatamente. O yoga, ele explica isso, né? Porque tudo o que a gente vive na nossa vida, a gente traz para o corpo. Então, quem nunca teve aquele momento que participou de uma reunião e ficou tão tenso que o pescoço travou? Ou ouviu uma notícia e travou. Então, a gente traz o estresse para o corpo, em algum lugar do corpo. E a técnica do yoga é exatamente essa. O asana, que é a postura no yoga, que a gente não considera como uma prática física, né? O yoga, então, quando alguém fala, eu quero fazer uma prática física de yoga, a gente não considera quem é o professor de yoga. Eu quero fazer um fortalecimento. Você vai fazer um fortalecimento com o seu personal, com a musculação. Aqui não é para isso. Essa prática, ela é mental. Ela trabalha o teu corpo, mas cada asana, ele tem um porquê. Né? Você faz aquele asana se concentrando no asana. E é como se fosse uma meditação ativa. E aos poucos, de tanto você ir praticando, você vai mudando esses padrões, primeiro começando no corpo e depois indo para a tua mente e o restante de outros aspectos de você. Explica para o pessoal o que é asana. Asana. Então, asana significa postura firme e confortável. É lógico que nem sempre é tão confortável assim, né? Mas o asana são as posturas, né? Os asanas, eles são descritos em sânscrito, que é uma língua considerada patrimônio da humanidade. Então, tem muito disso, né, no yoga. O que é isso que você está falando? Virabhadrasana, né? Bhujangasana. Então, são palavras em sânscrito ancestrais, né? Do alfabeto Devanagari. E essas práticas, elas imitam, elas trazem elementos da natureza naquela época. Então, postura da cobra, postura do pombo, postura do guerreiro, né? Porque calcula-se que o yoga, ele veio, né, há 3.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Então, é uma prática muito ancestral. Então, a gente carrega essa tradição. Então, tem esse certo mistério, né? Então, os asanas são essas posturas. E, através dessas posturas, com uma respiração ritmada e com a consciência naquele movimento, você desliga do que você está pensando e você se conecta com o corpo. Então, o yoga significa união. Em sânscrito, yuji, que significa a união entre o corpo, a mente e o coração, que a gente chama de espírito. Então, não dá para você praticar yoga, como a gente vê na academia, uma pessoa andando de bicicleta e lendo um livro, né? Então, a pessoa está lá, né? Ou levantando nenhuma peso coisa, nem outra, e batendo papo. Não tem como praticar yoga assim, porque você está desconectado. A mente está lendo, o corpo está fazendo outra coisa. O yoga não propõe isso. O yoga propõe a união. Então, você pratica em silêncio. Então, a gente respeita esse silêncio. Você precisa se conscientizar na aula, senão você não faz o movimento. E nessa consciência, você consegue entrar junto com o teu corpo num só lugar.
E aí, esse é o clique do yoga, que traz o bem-estar. Você consegue diminuir aquele córtex, né? A inflamação, aquelas elevações, né? E você consegue diminuir essa atividade cerebral e conseguir relaxar. Essas inflamações são decorrentes da ansiedade, certo? Ou não? Não necessariamente. O que ela está falando, aí eu vou entrar na parte neurocientífica, psicológica, né? Eu vou aqui entrar nisso. Existe a ansiedade, a gente dá nome para muitas coisas, né? A gente dá nome para muitos aspectos fisiológicos que podem acontecer de maneiras diferentes em cada um de nós. Então, a sua ansiedade não necessariamente é igual à minha e não é igual à dela. Cada um de nós vai fazer ansiedade, vai chamar de ansiedade uma anatomia, algo diferente que acontece em nós. Mas o que a gente está chamando de inflamação? Quando o seu sistema nervoso fica em sobressalto, sabe o susto? Quando a gente toma um susto, a gente vive assustado. Né? Então, quando a gente pega os homens lá das cavernas, né, os nossos ancestrais lá de 5.000 anos antes de Cristo e tal, tomava um susto, viu a cobra, toma um susto, corre, passou o susto, o sistema nervoso baixa. E aí você entra em contato de novo com as suas necessidades básicas, né? Então, eu falo sempre assim, a gente tem 3 sistemas nervosos. A gente tem o sistema nervoso do intestino, o sistema nervoso do coração e o sistema nervoso da cabeça. Então, a gente tem, sim, neurônio no intestino, a gente tem neurônio no coração e a gente tem neurônio na cabeça. O problema é quando a gente só usa os da cabeça e a gente esquece dos outros, né? Então, os nossos neurônios de percepção para fora ficam hiperativados e a gente começa a desenvolver a gente literalmente começa a inflamar todo o nosso corpo. Então, você começa a liberar sempre adrenalina, endorfina o tempo inteiro e você fica todo voltado com a sua percepção para fora, em perigo. Até o ponto de entrar em burnout, até o ponto de entrar em crise de pânico. E aí, o que acontece? Quando você entra nesses estados, né, inflamatórios durante muito tempo, chega uma hora que o corpo não consegue mais dar conta e entra em colapso. E o colapso é o que a gente chama de depressão. Muitas vezes. Então, os transtornos psicológicos são um tanto complexos, assim, a gente vai entrando. Mas são todos interligados. São todos interligados. Começa a ansiedade, vai desencadeando até travar a pessoa. São todos interligados, né? Então, inclusive, podendo entrar num estado de paralisia, choque, que são os grandes traumas. E era exatamente o que acontecia comigo, né? Além desse estado de burnout, de estresse, eu carregava já há alguns anos a insônia. Então, eu comecei a ter distúrbios do sono com 27 anos e fui levando, né? A gente vai achando que, tá tudo bem, eu durmo pouco e tá tudo certo, né? Depois começaram a surgir dores musculares intensas, eu comecei a fazer tratamentos. Isso foi bom para eu investigar. Então, sempre veio uma dor para ser investigada, né? A dor que é um sinal vital. É uma conversa dizendo do corpo. Que tem algo errado, exatamente. Tanto é que, mudando o estilo de vida e hábitos, essas dores, elas não aparecem mais hoje, né? Crise, não houve crise, né? Então, tem é exatamente uma conversa, isso, né, Priscila? Uma conversa do nosso corpo com o córtex para a gente se entender com o nosso processo de vida. Sim, e como a yoga lida com esse processo de ansiedade, burnout, como ele desabilita, ou destrava esse processo inflamatório? Como que a yoga enxerga a ansiedade e o estresse dos tempos modernos, pandêmicos? Bom, o yoga, o que a gente tem de informação são as informações que a gente tem que vieram ainda da ancestralidade. Então, não existe nada voltado especificamente para isso. É lógico que as escolas, né, de yoga, elas acabaram estudando e implementando
mais técnicas, né? Então, algumas escolas trazem muito o yoga terapêutico. Então, por exemplo, né, o yoga terapia é um tratamento individual, que é como se fosse um personal, você faz uma anamnese, né, naquela pessoa, você compreende em diversos aspectos como essa pessoa vive, os seus hábitos de vida, e você insere atividades, asanas, né? E não só atividades do yoga, ele tem 7 ferramentas, né? Então, respirações, as técnicas respiratórias, os asanas. A gente acaba conhecendo o asana, a postura, porque é o que é possível ser feito dentro daquela 1 hora disponível, né? Que nós temos ali, que nós encontramos no meio do nosso dia para praticar. Mas o yoga é mais abrangente do que isso, né? A meditação está dentro das técnicas e raramente você entra numa academia e você senta para meditar. Não dá esse tempo, né? Então, todas essas técnicas, toda essa união pode tratar terapeuticamente essa pessoa. Além disso, o yoga por si só, ele pode fazer esse trabalho. E a gente já vem com estudos, né, comprovados. Então, são mais de 4.000 estudos, assim, quem tiver curiosidade. Como eu vim da indústria farmacêutica, né, eu sempre fui curiosa, então, trabalhei no ambiente de médicos por 20 anos. O PubMed, que é aquela biblioteca científica, você encontra muitos estudos. Então, já temos estudos de depressão, mulheres que mudaram seu quadro de depressão, yoga como terapia adjuvante, então, para câncer, já tem estudos comprovados. Tem muitos estudos com trauma. Estudos com trauma, estresse principalmente, já fizeram estudos em escolas com professores de escolas públicas, por exemplo, que sofrem muito estresse ali de lidar, né, com o ambiente, e a melhora, então já separaram em grupos, né, mulheres que praticaram e mulheres que não praticaram por 8 semanas. E a diferença já é significativa. Então, já existem esses protocolos. Mas o fato é que é muito individual. Né? Você não consegue dizer... É como uma terapia, né? Você não consegue dizer que aquela pessoa vai ficar 1 ano fazendo um processo terapêutico, se ela vai ficar 5 anos ou 10 anos, né? Então, é muito individual. Mas a disciplina, a prática, a constância no método é que é o segredo. Então, não adianta fazer 1 vez por semana, no mínimo 2 vezes por semana, para você conseguir sentir algum resultado. E eu acho que assim, né? E aí eu vou pegando aqui, né? Eu trabalho dentro da psicologia, eu trabalho com a psicologia formativa, que é uma parte das somáticas, né? Então, a gente trabalha com o corpo como esse processo vivo e a mente como corpo, né? Então, é a plena união mesmo. 2 vezes por semana, a gente está falando de prática formal, mas a gente precisa entender que a prática informal também, que é aquela que a gente vai fazendo, são pequenas doses cotidianas, né? Os pequenos drops cotidianos que vão transformando, na verdade, a vida. Então, a gente muitas vezes se esquece desse potencial, né? Que uma transição, ela não é feita em grandes passos, né? É passo de formiguinha, é um pouquinho todo dia. Então, aquele pouquinho todo dia, né? Aquela gotinha todo dia, vai promovendo grandes transformações, né? No fim de 1 ano, no fim de 2 anos, 3 anos, enfim. Os nossos processos de vida, né, são processos longos. A gente deveria trabalhar na nossa vida a vida inteira, até a hora que a gente morrer. Né? A gente devia estar se acompanhando o tempo inteiro, né? Sim, e eu trago isso, né? Inclusive eu faço um trabalho além da condução como professora, mas desse coaching de desenvolvimento. Então, eu tenho uma mentoria com alunos, então eu ofereço esse serviço. E aí, o que eu faço? Eu ensino o aluno a praticar sozinho. Por quê? Porque ele precisa trazer os hábitos, né? Então, faça 3 minutos por dia de meditação. É melhor você fazer isso do que você fazer um único dia na semana, 20 minutos. Exatamente. Então, comece a ir mudando os teus hábitos, porque a meditação é uma higiene mental. Então, não vai ser Netflix, não vai ter nada que vá trabalhar a sua higiene mental.
e a falta de conexão com nós mesmos. Então, as doenças, como você trouxe, elas também refletem muito essa nossa falta de conexão com o meu sentir, o meu pensar e o meu querer. Então, eu não me sinto, a minha mente aqui trabalha, né? A gente vive o aspecto mental e a gente não traz o corpo junto. Então, a gente fica muito fora de nós mesmos, como se fosse fora da casinha, né? Literalmente. E essas doenças, esses distúrbios, eles se refletem dessa maneira. Então, quando a gente traz práticas que promovam essa união, aos poucos as pessoas vão começando a se sentir bem e vão trazendo os depoimentos, né? Você falou em 7 práticas ou procedimentos, que é a respiração. Fala um pouco dessas práticas. Sim. Explica pra gente quais são essas práticas. Tá, então a gente tem yamas e niyamas, que são preceitos, onde quem quer trilhar o caminho do yoga traz. Então, ele traz uma filosofia. Então, essas são já 2 ferramentas que falam sobre as tuas condutas, né? Então, a gente tem o princípio da não violência, né? A não violência primeiro conosco e depois com os outros. A gente tem o princípio do contentamento, da gente ser feliz com o que temos, né? Essa busca, né, desenfreada. A necessidade de realização de sonho existe, mas a gente precisa ser feliz com o que temos. Então, tem essas reflexões, e aí isso é um conjunto, né? Eu só citei algumas. Nós temos os pranayamas, as técnicas respiratórias, inúmeras técnicas. Então, temos técnicas para relaxar, temos técnicas para aumentar a tua energia, né? A bástrica, por exemplo. Técnicas que você pode fazer de manhã, à noite, técnicas de limpeza do corpo. Então, tem um pranayama, uma técnica respiratória, que é para você ir ao banheiro, te ajuda a ir ao banheiro, né? Quem tem dificuldade. Então, você vai introduzindo esses hábitos. Então, essa é a terceira. Temos também técnicas de concentração antes de uma meditação, né? O que a gente chama de dharana, né? Então, por que a gente... chamamos isso de impossível, missão impossível. Não é, a gente ainda te leva para o yoga e para meditação. E é interessante quando alguém fala assim, ai, mas eu não consigo. É essa pessoa que precisa mais fazer, porque não é só você. Todo mundo senta e a cabeça não para de pensar, porque somos assim, a gente está muito estimulado, né, nas nossas atividades cerebrais, né? Mais hoje com mídia social. Sim, a gente... 24 horas bombando informação, usando a neurociência para pegar os gatilhos das pessoas para ficarem cada vez mais nas mídias sociais. Sim. Como é que você faz essa desconexão? Como é que você desliga a pessoa? Porque para quem Sim. está de fora, fala assim, isso é impossível hoje em dia. Isso, e aí essa técnica ela é muito interessante. Ela está também vinculada com Pratyahara, que é a abstração de sentidos, que é uma outra técnica do yoga. Então, é você sentar antes e começar só a perceber algum sentido do corpo, né? Então, agora você vai focar nos sons, agora você vai focar só nos toques, no tato, você vai focar nos cheiros. Então, já tem algumas técnicas que caminham para você ir para esse processo meditativo. A meditação é uma das técnicas, e a última, que ninguém fala isso, é o samadhi, que é o principal objetivo do yoga, que aí tem essa, ou não, essa conotação espiritual, que é o samadhi. Então, o objetivo do yoga é atingir a iluminação. Esse é o objetivo do yoga. Então, você faz tudo isso para você chegar num estado de paz tão grande que você consegue se conectar, enfim, e se sentir muito bem, né? Então, encontrar aquele espaço, aquele vazio dentro de você, que é isso que te faz bem, no final das contas. Então, essas são as 7 ferramentas, assim, falando bem resumidamente. É o vazio que não é vazio, É o vazio que não é vazio. Isso aí. Explica uma coisa, você é coach, mas você é coach no sentido de treinadora, como treinador de natação, treinador... Essa é a sua mentoria? Eu tenho as duas, né? Porque como profissional de marketing, do business, eu tenho, né, a formação de yoga. Então, hoje, as pessoas que me procuram são pessoas que querem fazer essa mudança de transição. Ou de uma vida que está sedentária e querem fazer algo para si. Então, eu faço essa orientação.
pessoas que também querem fazer transição de carreira e não sabem o como. Mas eu já tenho meu terapeuta, mas eu já faço as minhas atividades, só que essa pessoa, ela não para nem para se ouvir, né? Ela tá tão sobrecarregada de atividades, né? Ela é mãe, ela é esposa, os homens, né? Cheio de atividades. Então, eu introduzo o yoga, mas no sentido dela poder começar a encontrar esse lugar de escuta dela mesma. Então, eu faço esse trabalho como coaching treinadora, né, como professora de yoga, como mudança de hábitos e também como transições de carreira. Tá, legal. Perguntar alguma coisa? Não, acho que eu ia falar que as pessoas, muitas vezes, o que eu vejo muitas vezes as pessoas falando, né? É como se existisse não, então eu faço yoga, não preciso fazer terapia. Ou eu medito, eu não preciso fazer terapia. Ou eu faço terapia, eu não preciso meditar. Muito pelo contrário, né? São todas práticas que vão se complementando para que a pessoa possa começar a se perceber. Porque é isso mesmo, a gente foi criando, né? Culturalmente a gente foi criando uma sociedade em que a gente está cada vez mais voltado para fora de nós. A nossa relação está sempre com fora. Né? E a gente se percebe muito pouco, a gente tem pouca interocepção, a gente percebe pouco, inclusive, as nossas necessidades fisiológicas, se eu estou com sede, se eu estou com fome, se eu tenho um excesso de pressão dentro de mim, se eu estou me usando muscularmente com muito tônus, né? E não preciso tanto tônus muscular, assim. Então, todas essas práticas vão se complementar para que a gente tenha aqueles pequenos drops cotidianos, né? Pequenas cotidianidades que vão dar momentos para nós da gente entrar nesse contato conosco e se relacionar, né? Porque a relação depende de dois. Então, se eu estou sempre para fora, eu não relaciono, porque eu tenho que estar para dentro para relacionar. Né? Então, a relação depende do dentro e do fora. E eu sou essa própria experiência, porque eu continuo acreditando muito no processo terapêutico, foi fundamental e até hoje, mas faltava algo, né, que trouxesse algo que eu pudesse fazer eu comigo mesma. E essas chaves foram abrindo, né? A partir do momento que eu comecei a entrar em conexão comigo, me ouvir, me perceber as minhas necessidades mais profundas, eu fui fazendo essas mudanças. Então, do nada, eu falei, não gosto desse trabalho que eu faço hoje. O que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, na verdade, eu já sabia tudo isso, só que eu não me ouvia. Então, eu trazia os distúrbios, eu trazia, né, o casamento mesmo, foi tudo nesse período, né? Não estou dizendo aqui para o pessoal começar a praticar yoga e sair separando, não é isso. Mas ali também eu falei, o que eu estou fazendo nesse casamento? Então eu fui tendo essa coragem de fazer as mudanças, não porque simplesmente veio uma coragem, uma determinação, mas porque ficou claro o que eu precisava fazer por causa da conexão, né, comigo. E aí, voltando um pouco no seu tópico, essas pessoas que estão muito agitadas, e o que eu faço? Por que a gente faz o trabalho do corpo? Porque aí a mente é muito acelerada, né? A própria literatura do yoga diz isso, né? Que a mente, ela é um turbilhão. Ela é rápida. E o corpo, ele tem o processo dele. Então, é como se o yoga fizesse o seguinte, eu convido a minha mente para se alinhar com o que eu tenho de possibilidades hoje, né? Então, você vai praticar e você vai trabalhar o corpo e você pode praticar um yoga mais intenso, para quem tem mais intensidade. Faz um yoga mais intenso, com a respiração ritmada, e aí você entra na prática. E depois você pode avançar para outras modalidades, né? Eu mesma só entrei porque era um vinyasa, era um flow, um yoga com flow e com respiração. Se eu tivesse ido para um Hatha Yoga, eu jamais... Hoje eu já dou aula de Hatha. Eu comecei com Hatha e fiquei no Hatha. Explica pra gente Explica as diferenças. O Hatha Yoga. O Hatha Yoga foi o primeiro que foi traduzido para o Ocidente.
né? Então, foi a primeira técnica. E o Hatha Yoga, ele trabalha com muitas permanências. Então, você monta a sua postura, né, o asana, como vocês já sabem, e você permanece nele por, no mínimo, 10 respirações. Então, para quem é muito agitado, tem índice, né, de déficit de atenção ou é ansioso, entrar no Hatha e ficar ali fazendo um guerreiro, 10 respirações, você mata aquela pessoa, né? Aquela pessoa já perdeu, você perdeu o seu aluno. Tanto é que tem pessoas que nunca mais voltam. Eu conheço alunos que falaram, nossa, eu faço a sua aula, e é diferente. Então, também cabe a sensibilidade do professor, mas o Hatha, ele trabalha com a permanência. O Vinyasa Flow, ele já é um yoga que aí tem as vertentes, né? O pessoal fala, é a ginástica do yoga, né? Mas eu entendo que todos cumprem o seu papel, né? Todos têm o seu propósito, porque não somos seres únicos, né? Nós somos distintos, né? Com características distintas, então a gente precisa ter essas traduções. Então, depois começou a se encontrar outros tipos, né, de modalidade. Então, o Vinyasa Flow foi um que explodiu nos Estados Unidos. Então, veio com Madonna, esses grandes, né, enfim, essas personalidades, né, as invertidas, né. Então, o yoga ficou também muito conhecido pelas posturas invertidas. Muita gente vem para a arte física. E o Vinyasa, ele tem um pouco mais de flow, né, é como se fosse uma dança, né? E você consegue praticar e entrar ali. E aí, algumas posturas você faz a permanência. Então, é como se fosse um processo para cada um. E aí, você vai encontrando, né, nesse caminho. O Ashtanga Vinyasa é um yoga muito nível hard. É 1h30, é uma sequência. Então, muitas pessoas não conseguem fazer aquela sequência, né? A minha primeira formação foi o Premananda, um yoga adaptativo, porque eu tinha muita dificuldade de alongamento. Então, hoje, qual é o corpo de hoje? É o corpo que senta e fica 10 horas numa cadeira. Então, essa é a realidade. E aí, como que esse público vai praticar o yoga? Se você não adapta, essa pessoa se frustra e não volta também. Então, hoje tem muitas modalidades e cada um pode encontrar a sua. É importante não desistir. Explica pra gente, você já falou de técnicas de respiração, a famosa técnica de respiração. Eu já ouvi de técnica de respiração para dormir, para quem tem dificuldade de dormir, ansiedade, até mesmo compulsão alimentar. Explica pra gente o que é técnica de respiração, onde ela se encaixa, onde ela é indicada, dá uma... Tá. Bom, as técnicas respiratórias, elas se chamam pranayama. Então, é a união da palavra prana, que é, no sânscrito, vital, né? E yama, energia. Então, é como se fosse uma manipulação de energia. Então, nós temos fontes de energia no nosso corpo, né? O alimento é uma fonte de energia, você precisa dormir para você ter energia. E a respiração é uma fonte de energia. Então, embora a gente não precise dar esse comando, eu preciso respirar, ela é uma fonte de energia, senão você não está vivo. E, então, qual é o objetivo? É você manipular a tua respiração e controlar a tua respiração. Mas não no sentido de controle, de dominância, mas de você manipular mesmo, de manipulação. Então, o pranayama, ele tem essa capacidade de trazer mais energia para o seu corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, um burnout, uma pessoa que não consegue também ficar parado, existem alguns pranayamas, às vezes essa pessoa ela tem um pouco de dificuldade de respiração, uma respiração um pouquinho mais curta, né? Então, ela fica respirando aqui. Tanto é que muita gente vai pro hospital e fala que está tendo um ataque cardíaco porque não respira e tudo mais. Então, a primeira coisa que você faz com essa pessoa é ampliar a capacidade respiratória dela, né? Então, quando você inspira e conta até 5, tem pessoas que não conseguem, né? Inspirar em 5 segundos. Então, só aí você já começa a trazer mais oxigenação para o teu cérebro, você já começa a trazer uma sensação de bem-estar consciente, dá calor. Então, é realmente uma manipulação de energia. E você fazendo isso por 3 minutos, faz já uma diferença. Primeiro que para você respirar, você precisa se conectar e se
você precisa parar. Você também... Até para a para de pessoa poder pensar. reconhecer a própria vitalidade do corpo, né? Então, eu tenho muitos pacientes que não conseguem minimamente ter a percepção da própria vitalidade. Temperatura, sensação de toque, sensação de pressão interna, padrão de respiração. Padrão de respiração. O próprio batimento cardíaco. A gente respira muito mal também, A gente respira muito então, errado. a gente explica que a respiração é nasal no yoga, né? Então, as pessoas chegam inspirando igual bexiga, né? Né? E a gente não é com o pulmão, então e é assim, e padrões respiratórios, e às vezes a gente vai trazendo esses distúrbios internamente sem querer, porque ninguém ensinou, e tá tudo bem, ninguém ensinou a gente a respirar. Sei lá, 30%, 40% da sua capacidade pulmonar porque você respira curto. Sim. Em cima, né? Em cima, né? Então, o pulmão, ele vem daqui até aqui, cara, até as costelas, né? Ele começa O que a gente faz? Começa aqui. O que a gente faz? Então, tem alguns pranayamas que... tem um que a gente chama de anuloma viloma, que você inspira e depois você fala, inspira mais um pouco. Mais um pouco. Aí, segura. E agora solta. Então, você vai ampliando. E aí é como se você fizesse uma conquista de espaço interno. Né? Essa conquista de espaço interno, com o tempo, muda teu padrão. E isso muda teu padrão cerebral também. E, então, existem algumas respirações mais indicadas. Então, uma que é bem conhecida é das narinas alternadas, né? Para quem vai dormir, ela é o número 1 de respiração que traz a calma, que é você inspirar, tampar uma narina, inspirar e depois ir trocando. E sempre criando um desafio. Então, se você já está confortável com 5 segundos, faz em 6, faz em 7, faz em 8. E aí você vai ampliando. E aí nessa troca, essa respiração traz muita tranquilidade. Assim, é uma das ideais para calma. Mas tem um porquê. Tem muita gente que não consegue fazer essas respirações. Dá um certo pânico para algumas pessoas. As pessoas ficam incomodadas. Eu vejo, né, o aluno, e aí eu falo, passa pelo desconforto. Passa pelo desconforto, vai melhorar. E aí existe esse vale. Quando ele passa pelo desconforto, respira. Ele vê que dá um resultado. Sem dor não tem ganho? Olha, a gente tende a acreditar na psicologia que é o contrário. Dá para ser sem dor, sim. Dá para você ir devagar, um passo a passo. Toda transformação, ela não precisa doer. Agora, não é porque não tem dor que não vai ser... Tem um lugar, né, quando a gente está transitando, qualquer coisa que a gente vá transitar na vida, tem sempre aquele meio da transição. Tem um filósofo, Michel Serres, que ele diz que ao meio do caminho, ele usa... Eu vou usar a metáfora dele porque eu acho maravilhosa, porque ele usa uma metáfora do nadador. Ele fala que é como se o nadador estivesse fazendo uma travessia no mar, em que chega um determinado momento, quando ele está no meio do caminho, em que ele não tem mais nem em cima, nem embaixo, nem direita, nem esquerda, nem frente, nem trás. Porque tanto faz, qualquer caminho que ele vá, a distância é a mesma, ele já não alcança mais os pés no chão, para cima ele só tem os céus, para a direita e para a esquerda só tem água, para frente e para trás só tem água. Né? Então a gente se vê no meio dessa transição. E ele diz o seguinte, tanto faz se você voltar ou se você ir, mas quando você vai para um desconhecido que você ainda não sabe o que é. E ali no meio do caminho, você está no desconhecido e você só pode contar com seus braços e com as suas pernas e com o seu corpo. Então, isso muitas vezes pode gerar uma aflição. E aí... Nem toda transição precisa ser aflitiva se a gente pode confiar na água. É bem a questão da natação mesmo. Se amiga ali com a água, não briga com a água e vai no ritmo, sem tentar acelerar. E aí é sem dor. E é um dos conceitos do yoga. Quando a gente trabalha o asana e essa permanência, e está desconfortável para a pessoa, a gente
respira nesse desconforto, porque ela leva isso para a vida, é passageiro isso, né? Fica em prancha, mas eu quero... A mente, eu vou desistir, né? E aí a gente sabe que o recorde de uma prancha é 12 horas numa prancha. Caraca. Então, é muito mais mental as nossas aflições, né? Enfim, a nossa capacidade ou não de estar numa prancha, né? A nossa questão muscular. Então, às vezes a gente fica 2 minutos numa prancha e é super desafiador, porque eu quero fugir. Essa sempre a ideia, eu quero fugir disso. Mas insiste, vai passar. E a gente leva depois isso para a vida, né? Por que eu tenho que reagir e ceder tanto às minhas reações, aos meus instintos? Por que eu não posso respirar, refletir e depois tomar as minhas decisões? É esse o convite que é a proposta da meditação e do yoga, é você ser menos reativo às situações cotidianas. É você começar a entrar numa posição de observador de si mesmo, e quando vem alguém para brigar com você, você ter a capacidade de escolher se você quer brigar com essa pessoa ou não. Mas eu vou brigar porque eu estou consciente para brigar, não porque eu entrei distraído numa briga. Então, é o conceito, né, por trás da técnica. Você tem diferentes técnicas de respiração para diferentes objetivos. Sim, sim. A gente trabalha com algumas técnicas respiratórias básicas inicialmente, para a pessoa só começar a ampliar. Então, tem a técnica da respiração de 3 partes, tem técnicas que é para você estimular, por exemplo, o que a gente comentou sobre a vitalidade, estímulo, né? Então, trabalhar isso. Então, algumas técnicas se aplicam, mas todas são favoráveis de uma maneira geral para o seu corpo. Você tem uma técnica que te acelera, você tem uma técnica que te desacelera para dormir, é mais ou menos isso? Não chega a se acelerar para dormir, mas te trazer um pouco mais de energia, né? Então, para dormir, a gente não indica, por exemplo, uma técnica bástrica, a gente indica uma técnica que se chama, por exemplo, Kapalabhati, que é que a gente chama uma respiração do crânio brilhante, que aí você traz bastante... É como se você fizesse... Você inspira muito profundo, você puxa muito oxigênio, né? Essa técnica tira se você tiver com pensamentos, uma zona de obsessão, né? Pensamentos obsessivos, aquele problema que não sai da sua cabeça. Você pode fazer essa técnica respiratória. Né? Essa das narinas alternadas seria uma ideal para calma, para antes de dormir, né? E não tem nenhuma contraindicação. Tem algumas que têm contraindicação para quem tem pressão alta, por exemplo, né? Assim como posturas, né? Período menstrual, não faça uma invertida. Por isso é importante estar com uma profissional. Com um profissional, exatamente. Não uma profissional de YouTube que, né... Enfim. Não, e eu acho importante isso, né? A gente poder sempre salientar que, às vezes, existem técnicas e técnicas. Igual eu falo sempre da meditação. Meditação não é para todo mundo. Então, a gente tem estudos e a gente sabe que, por exemplo, alguns transtornos psicológicos pioram muito com meditação. Você pode realmente levar uma pessoa para um lugar muito ruim. Né? Então, quer fazer meditação? Ok. Primeiro, acompanha com um profissional. Se você tem um psicólogo, um psiquiatra, pergunte para o seu psicólogo, seu psiquiatra, se você pode. E esteja super bem acompanhado de alguém que entenda, de um bom instrutor ou de alguém, né, que tenha o background para fazer essa meditação. E sim, alguns quadros de transtornos psicológicos não podem meditar. Né? Pegando esse gancho da Dani, você trabalha, como é que funciona no caso profissional de yoga, em casos mais complexos? Vocês trabalham em conjunto com nutricionistas, psicólogos, psiquiatras? É uma atividade multi... Hoje eu não vejo
tanta essa integração como eu gostaria. Mas eu acredito que é um caminho, né, para ser trilhado. E a partir do momento, porque eu acho que o yoga afasta um pouco as pessoas, como eu comentei sobre a questão do sânscrito, tem também a parte dos mantras, né? Então as pessoas confundem um pouco com religião. Mas hoje, como a gente já tem essas comprovações, né? Então a gente vive nessa sociedade intelectual que precisa dessas comprovações para entender que aquilo é bom ou não, já é muito aberto. E o yoga entrou no SUS também, né? Como prática integrativa. Então isso ampliou, né, o espaço, embora não se contrate um professor de yoga. É só quem já é funcionário do SUS, se ele tem a formação, ele pode dar o yoga para as pessoas. Então, tem um pouco também dessa melhoria que ainda precisa ser feita, mas já é um caminho, né? Já é um caminho a ser trilhado. Você ter um trabalho multidisciplinar, com psicólogo, psiquiatra, nutricionista, preparador físico ou professor de yoga. O ideal seria esse, então. Eu acredito que sim. As pessoas que me procuram, eu sempre procuro integrar, né? Então, hoje, eu não atendo em academia, eu atendo num espaço terapêutico. Então, eu optei por trilhar esse caminho. Então, sem querer, né, as oportunidades foram surgindo, eu acabei gostando mais de trabalhar em espaços que tinham professoras de yoga que são psicoterapeutas, professoras ou terapeutas na área, ou pessoas que investem no autoconhecimento. Então, eu opto por esse caminho e aí eu já faço as indicações, né? Olha, é importante que você veja essa questão alimentar, é importante que você converse, faça um fortalecimento muscular. Então, tem pessoas que falam, eu só estou fazendo yoga e não estou fazendo nenhuma atividade. Vá fazer uma atividade, fortalecimento muscular, porque o asana, embora alguns até sejam utilizados como fortalecimento, ele não é especificamente para isso. A gente vai trazendo essas orientações. Então, eu gostaria, né, acho que seria esse mundo ideal de ter esse trabalho um pouco mais integrado, mas hoje é por indicação e por consciência, né, até dos outros profissionais de compreenderem o quanto o yoga faz bem também, né? Então, como você, né, que já conhece, já é praticante, acho que a pessoa precisa passar por essa experiência até para compreender o benefício que ela traz para poder indicar. O yoga que eu vejo, ele é complementar a outros esportes. Ao surf, à natação. Sim. Eu vejo várias pessoas praticando yoga como complemento da própria prática do esporte. Sim, eu tenho alunos de jiu-jitsu, eu tenho alunos que são surfistas, né, que tem personal 3 vezes por semana. E é interessante, às vezes a pessoa fala, mas eu já faço. Não, é outro propósito. O propósito é outro. Ele é um propósito muito mais de introspecção. A atividade ela é né? Você não vê nos estúdios de yoga o espelho, né? É para você entrar em contato com você. Então, tem outra proposta. É lógico que algumas práticas, o Vinyasa mesmo, o Hatha Vinyasa, eu já coloquei aqui, né, nos cronômetros, né, nos relógios. Algumas modalidades você queima, né? Assim, 400 calorias. A Power Yoga, e a gente vê em algumas academias, você queima 400 calorias, 300 calorias. Já traz esse benefício, né? Mas a essência da atividade procura caminhar para você trazer a introspecção, né? Você acabar em silêncio. Falando em calorias, como que a yoga ajuda na compulsão alimentar, a redução alimentar, a redução de peso? Como é que você enxerga isso? Bom, é bem interessante isso, né? Porque existe até o perfil, né? É o magro que faz, né? Não necessariamente. Isso tem né? mudado, tem né? Mudado muito, muito. Mas o fato é que, a partir do momento que você se livra dessas ansiedades e você vai acalmando a sua atividade mental e os teus gatilhos, você minimiza, né? Então, é interessante. Eu mesma comprovo isso na minha prática. Eu saio, às vezes, de uma prática de yoga sem necessidade de comer, mas eu vou lá e como, porque eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Mas
é o que está por trás, né? Como ele traz esse benefício cerebral, né? De você acalmar a sua mente e essa atividade cerebral. Então, muitas vezes você vai para a alimentação, para as compulsões alimentares, porque você está ali querendo que aquele alimento supra uma outra necessidade sua, né? E aí acho que você pode entrar... A gente tem esse fator, né, da comida, a gente fala de famoso comfort food, né, que vai te dar conforto, vai suprir esse vazio existencial, vamos colocar assim, que vai suprir o vazio da relação e etc. Mas também tem um fator fisiológico, que é onde a gente entra na questão do sistema nervoso inflamado, né? Que eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho que é algo que a gente vive muito hoje. Então, quando eu estou sempre virado com a minha percepção para fora, e eu estou sempre acelerado, e eu estou sempre fazendo no meu automatismo, sempre na aceleração, você vai comer do mesmo jeito, né? Você vai comer ali da mesma forma, e você não vai prestar atenção, você não vai sentir o sabor da comida, né? Você não vai se deliciar, é o deleite, né? A gente não tem deleite mais na vida, que é aquela coisa de deixa eu sentir o gosto do que eu estou comendo. Se a gente sente o gosto, se a gente diminui a aceleração do nosso sistema nervoso para entrar em contato com o sistema nervoso do intestino aqui na hora que for comer, o nosso próprio corpo vai nos dar o sinal de que, nossa, eu estou satisfeito, isso aqui está bom para mim. Esse tanto está bom. Então, eu acho que o yoga tem esse papel fundamental também de desacelerar, de lentificar um pouco o processo de correria da vida, e nessa lentificação a gente também para perceber esses pequenos detalhes, que são essa conversa do nosso corpo, do nosso interior literal, né? Interior literal mesmo, intestino, estômago, fígado, pâncreas, que está acontecendo o tempo todo. Sim, eu acho que é um pouquinho mais longe. As pessoas não têm a informação que elas têm que desacelerar. Pelo contrário. É verdade. Você tem uma sociedade que faz com que você acelere cada vez mais. Sim. Né? Você tem estímulo cada vez mais, você tem que acordar muito cedo, você tem que trabalhar o dia inteiro, você tem que produzir, você tem que ser o melhor. E você tem até outros coaches que estimulam esse tipo de coisa. Então, as pessoas não têm informação, não. Eu preciso desacelerar, eu tenho que desacelerar, eu tenho que sentir o sabor da comida. As pessoas aprenderam ou cresceram com a informação que o sabor está aqui, que você engole, quanto mais você engole, mais prazer você tem. Então, as pessoas não param para ter essa informação, né? Elas têm, que eu vejo e sinto e passo, as pessoas têm muita dificuldade de, por exemplo, sabe que precisa mudar de vida, o lance que eu estava vendo no teu Instagram de ouvir a voz interior. As pessoas não sabem nem o que é isso. Ou às vezes até tem uma noção, não, isso aqui não tá bom, mas tá confortável. Tá confortável. Eu vou trazer um dado para você que eu acabei de me lembrar, que você falou da comida que está aqui, do sabor que está aqui. Eu tenho uma grande amiga que trabalha comigo no ambulatório lá do IPQ, do Promev, lá de Medicina e Estilo de Vida, que ela é nutricionista, chama Clara, é fantástica. E ela pergunta para os pacientes, né? Ela me contou uma vez que ela pergunta para os pacientes: aonde você sente fome? E ela fala que a maioria dos pacientes responde que é aqui. E como que você sente fome? Aqui, na boca. Né? Você não sente fome no estômago. Né? Então, é algo que a gente trabalha muito, né? Essa questão da percepção do dentro mesmo, né? Sim. Inclusive, gravei um vídeo sobre alta performance falando disso que a gente está falando aqui. Vai estar aí. E uma das coisas que resume um pouco de tudo que a gente está falando aqui é trazer a presença. Super. Então, estamos presentes. A qualidade da presença, né? Hoje a gente não contempla mais nada. A gente olha para a natureza e já vai fazer uma selfie. Olha a natureza pelo celular. Olha a natureza pelo celular. Tá passando uma coisa muito legal, um circo de solé, você está filmando. Então, cadê a presença?
a gente está perdendo, né? A vida está passando e a gente está perdendo essa sensação de presença. Então, eu estou com você, mas eu estou mesmo ouvindo você ou eu estou ouvindo o que está passando na minha mente? Porque enquanto eu estou conversando com você, tem uma história que está sendo contada aqui. Mas eu estou me fazendo presente, então é um exercício, né? Que é um pouco do que... Por isso que o mindfulness, né, explodiu, né? Vem de Harvard, mas ele vem trazendo conceitos da meditação budista, né? Do próprio yoga, que é a atenção plena. O mindfulness ensina isso, o mindfulness, o mind eating, né? Que é você aprender a comer se concentrando na comida, e quando você sente o sabor, você não precisa talvez comer mais daquilo, né? Você está comendo, conversando com mais alguém, assistindo mais uma TV e mais o tablet ligado, o celular ligado. Então, acho que está faltando da gente trazer essa consciência para as nossas ações, né? E estarmos presentes naquele lugar. E isso já muda coisas que você faz de forma distraída ou no automático. Isso faz você sair dos condicionamentos mentais, né? Então, eu dirigi um caminho todo e nem vi o que eu fiz, porque você está no automático. E você, de certa forma, acaba entrando numa certa prisão, né? Enxergando as coisas de um jeito só, porque você não está atento, você não está prestando atenção nas coisas. Eu vejo hoje em dia que as pessoas trocaram vários prazeres de estar com uma pessoa, de degustar uma comida, por o prazer de sentir um like na mídia social, que atua justamente na área do cérebro onde atua a cocaína, etc, etc. O sistema dopaminérgico. Então elas deixaram de ter um prazer muito maior para se satisfazer com um prazer mínimo e que precisa cada vez mais de estímulo, que nem uma droga, para sentir prazer. Mas esquecem de estar presente, de conversar, como o americano fala, né, say like you mean it, né, fale como você sente, com sentimento. Que é de você encontrar uma pessoa, de falar, foi um prazer te conhecer, foi um prazer te reencontrar, bom te ver, com significado. Pô, que legal que eu te encontrei. De verdade, legal. né? De verdade, com significado. E você vê isso sumindo cada vez mais. E eu acho legal que a yoga traz tudo isso de volta, né? Sim. A gente procura trazer esses estímulos, essa consciência para as atividades. Eu falo também para os meus alunos, né? Faça coisas diferentes, né? Escova os dentes com a mão esquerda. Faça um caminho diferente que você costuma fazer. Para você, até ideias, até insights, assim, até para executivos, né? De sucesso. Super. Às vezes não vem as ideias, porque a gente fica naquele estado da flutuação mental, né? O yoga fala que não é a mente que soluciona, a mente que criou o fogo, né? Essa não é a mente. Esse caos que a gente vive não é a mente ideal que a gente precisa viver. A gente precisa adentrar esse espaço. Para você adentrar essa mente, você precisa sair um pouco desse automático que você vive. Né? Mas teria que, mais ou menos, sair da informação e buscar a sabedoria. Meu avô costumava falar, a informação a gente adquire, mas a sabedoria a gente já nasce. Eu vou, assim, tecnicamente explicar o conceito do yoga para isso. O yoga diz que a gente tem alguns corpos, né? E que a gente que nos separam de tudo, que todos somos um e que nós temos esses corpos. Então, o primeiro corpo é a matéria, esse corpo que precisa de alimento. O segundo corpo, ele diz que é a nossa psique, né? Então, é onde a gente tem as informações, né? A gente tem um terceiro corpo de psique de emoções, né? Então, eu penso que minha vida não está legal, eu sinto, né? Mas eu pensei antes, primeiro, para eu sentir, né? Então, tem esse corpo. E aí, se você passa por esses corpos e você atinge um lugar de mais conexão com você, você atinge essa sabedoria. Então, a gente tem a sabedoria, o corpo de sabedoria. E depois, o quinto corpo é o corpo da bem-aventurança, que é o corpo da plenitude. Então, você sai, às vezes, de uma
querendo abraçar as pessoas, né? Ai, eu tô feliz. Esse lugar existe dentro de nós. Só que a gente não para trabalhar e encontrar esse lugar. Então, todos Na verdade, temos, nem sabe que tem isso. Nem sabe que tem. Então, tudo isso que a gente está falando, a maioria das pessoas, inclusive eu, não passava pela mente que, nossa, mas tem esse lado, tem isso, tem que acessar a sabedoria, tem que ouvir a voz interior. Tem que desacelerar. Desacelerar. É como se a gente fosse, sabe aquele HD que está sobrecarregado? Sei, muito bem. A gente está, como se, essa é a metáfora que eu acho a mais legal. A gente está com um HD muito sobrecarregado. Super. E aí a gente fica lento. E a gente não trabalha na performance, né? O computador não trabalha na performance que ele poderia trabalhar. Então, tudo está dentro. Então, para a gente precisar fazer isso, a gente precisa de umas higienes. Né? Tá na natureza, né? Encontrar esses momentos para a gente poder compreender que existe esse lugar, né? Que a gente se afastou. Como fazer isso para pessoas hiperativas, com a mente acelerada ou com TDAH? Como fazer isso? Eu escolheria um yoga mais dinâmico, uma modalidade mais dinâmica. Concentrar para quem tem déficit de atenção, né? Porque na verdade déficit de atenção não é déficit de atenção, é déficit de atenção para aquilo que não te interessa. Sim. Porque aquilo que te interessa você foca. Você foca, come o livro em uma noite, enfim. Então, como atingir esse equilíbrio? Como que pegar uma pessoa que não consegue ficar parada e fazer ela meditar? Sim. Essa pessoa que ela não consegue ficar parada e sentar para meditar de cara, assim, né? não vai dar certo. Então, ela precisa de um preparo corporal. Então, por isso o yoga entra, os asanas entram. Então, eles entram com aquietamento, você pode utilizar a técnica de mantra. Então, o mantra, ele tem isso, ele tem um aspecto metafísico e que ele faz uma captura dessa mente, digamos assim, mais superficial. E aí você consegue entrar num estado de mais presença. Então, por isso que se pronuncia o mantra, ele é repetitivo, a mente desiste uma hora, ela cansa. Essa mente que está racionalizando tudo, ela para em algum momento. Né? E aí você entra nesse estado. Então, você precisa usar técnicas, né? Mantra, pranayama, respiração, a técnica do asana mesmo, eu entendo como a mais efetiva para o público que é acelerado. Então, faz uma prática de yoga de 1 hora, 1h15, e depois que você você convidou a tua mente acelerada a se unir com o teu corpo ali naquele momento, aí você senta e faz uma meditação de 3 minutos no início, depois você aumenta para 4, depois você aumenta para 5, e por aí vai, mas você precisa da técnica antes, né? E talvez trabalhar nessa meditação uma técnica de concentração, usando as âncoras. Então, eu vou focar nessa meditação agora na respiração, então eu vou fazer 100 respirações. E aí eu paro. Então, sem técnica, eu sento, é muito desafiador. Não vou te dizer que você não vai conseguir, assim, porque a gente não pode dizer isso. Tudo a gente precisa de uma transição. Tudo na vida é prática. Tudo. A nossa vida emocional também é uma prática. Existe um psicólogo americano que se chama Guy Winch, e ele desenvolveu um conceito que se chama higiene emocional. Ele diz o seguinte: se você escova seus dentes 2 vezes por dia, pelo menos, no mínimo 2 vezes por dia, você tem higiene dentária, você tem higiene com a sua pele, você toma banho. Por que você não faz higiene das suas emoções diariamente? Faz sentido. Né? Que história é essa, né? Que de você não ter essa higiene emocional. A gente precisa disso. E isso é uma prática. É uma prática. Então, eu recomendaria... Esse começo seria umas 2 vezes por semana, uma prática de yoga. E se der aquele horário que acabou a aula, quando você estiver nesse estado, se mantenha no silêncio. Não sai de uma aula e vai pegar já o celular e já vai começar a falar com alguém. Respeita o lugar que você encontrou. Você trabalhou o teu corpo e a tua mente para chegar nesse estado de silêncio, então fica um pouco, prolonga isso. E aí, depois você volta. Isso já faz uma diferença na sua vida. Sabe? Já muda. E é esse
essa mudança gradativa, até o ponto, no meu caso, eu fui pela dor, né? Então, eu tive o burnout, fui obrigada a meditar. 1 mês de meditação, já tem estudos comprovados que você já muda o teu cérebro. Né? Você era hiperativa? Eu era muito... a cabeça não parava, assim, um minuto. Hiperativa. É que eu não tenho esse diagnóstico, né? Porque quando diferente. a gente fala, é diferente. É diferente. Então, quando a gente fala de um transtorno de hiperatividade, ou quando as pessoas falam de TDAH, é bem diferente. É diferente, né? Então, diferente. A gente sabe, né? Que aí tem que ter um acompanhamento de um psiquiatra. E aí um profissional específico. Aí é uma questão bioquímica, que aí tem uma diferenciazinha ali que não é um hábito, não é de prática, entendeu? Porque tem um pouco de conceito assim que é, por exemplo, uma pessoa hiperativa com déficit de atenção e hiperatividade. Para mim está mais para o jeito que a pessoa é do que um transtorno. Ou seja, se ela tivesse uma escola voltada para a forma como ela é, tivesse uma sociedade que entendesse como ela funciona, seria uma característica normal de uma pessoa, até com uma capacidade exacerbada para certas áreas. Não necessariamente. Aí é uma discussão complexa, porque sim, a gente tem muitos mal diagnósticos, que aí sim, uma escola mais adaptada para mais atividades, porque as nossas escolas sentam as nossas crianças 4, 6, 8 horas, às vezes, né, por dia, numa cadeirinha e espera que uma criança fique lá parada, sentada, olhando para um quadro. Acho muito, né? Então, a gente tem essa discussão, acho que a nossa educação é muito falha nesse sentido e deveria mudar, e alguns lugares estão tentando fazer essa mudança, mas quando a gente fala de um transtorno, né, e aí eu estou falando, tem muito mau diagnóstico, sim, mas quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico, é algo que realmente interfere muito na existência da pessoa, e aí ela não consegue, e não só pelos padrões culturais, né, não só pelos padrões sociais que a gente tem, mas é uma pessoa que vai ter muita dificuldade na vida, e não é o estilo de vida. Então, sim, a gente tem pessoas que não foram ensinadas, por exemplo, a ler um livro e não conseguem ler um livro porque é falta de prática mesmo. Agora, tem aquele cara que não consegue ler o livro e que nem com prática ele vai conseguir nunca ler 10 páginas. Entendeu? A não ser que tenha uma intervenção mesmo, e aí é uma questão bioquímica. É bem complexo. E aí, quando a gente vê, neurologicamente, tem algo diferente no cérebro. Né? Então, e aí, de novo, acho que a gente vive numa sociedade que hipermedica as pessoas, inclusive psiquiatricamente. Né? Tem muitos profissionais muito bons, né? Tem muitos psiquiatras muito legais que não hipermedicam e que são realmente muito bons, mas a gente tem uma questão. Aí a gente pode ficar conversando disso aqui horas, 15 horas. Sim, eu acho que é um assunto complexo. E a gente tem uma sabedoria de encontrar qual é a nossa medicina, né? Então eu optei, né, por a minha medicina diária é o yoga. Se eu não pratico diariamente, eu sinto uma diferença em mim já. Eu já mudo, né? 2 dias já é muito para mim. Então, virou um hábito que não deixa de ser uma terapia, algo terapêutico que me faz, né? É uma dependência, mas uma dependência positiva, né? Então, eu acho que cabe a gente a encontrar as atividades que você sente que o seu corpo, se você está conectado consigo. Então, por exemplo, a bike, se você está fazendo aquilo com atenção plena, é uma meditação, é uma maneira, é uma meditação, né? Você está consciente. Né? É o como a gente faz. Então, a minha prática meditativa e a prática formativa, né? Sim. Quando eu vou nadar também, ou quando eu vou fazer o tai chi, eu tenho muitas práticas, graças a Deus, em que eu vou entrando nesse estado, mas é isso, é o como a gente faz. É o como. E você, Sérgio, diz a sua para nós aqui, conta aí. Mantém movimento, levar o corpo para passear enquanto a mente fica esperando.
E aí quando eu estou praticando algum esporte, nadando, correndo, pedalando, aí eu consigo focar nas ideias e consigo resolver vários problemas quando eu estou em movimento. Eu tenho que estar em movimento para... Mas aí você está resolvendo o problema, ou seja, você não está naquilo que você está fazendo. Não, eu estou meditando assim, minha mente vai para o lugar onde eu preciso enquanto meu corpo está passeando. A gente precisa conversar sobre isso. Eu sei, eu tenho problema. Ele, de certa forma, ele encontra um lugar onde vem os insights. Aí ele aproveita esse momento. Mas... Não, meus insights são na hora do banho. Na hora do banho. Na hora do banho. Todas as minhas ideias... A gente conversa mais sobre isso. Inclusive, vai ter um caos. Para mais um podcast. Há um tempo atrás, chegou uma pessoa que trabalhava comigo, que fazia limpeza, e falou assim, Sérgio, você viu que o box do seu banheiro está cheio de conta? Eu falei, não, mas é capaz, porque eu fazia contabilidade no box do banheiro tomando banho. Eu falei, duas coisas, né? Uma que eu não bato bem e outra que você não limpa esse banheiro bem faz tempo, né? Duas constatações, né? Mas eu faço muita coisa no automático, faço conta, tipo... Né? Às vezes não lembro se eu comi ou não lembro se eu tomando banho, esqueci se eu lavei tal parte ou não. Eu faço muita coisa no automático. Inclusive, já fui encontrar o controle remoto da TV dentro da geladeira. Então, né? Por isso que eu pergunto sobre TDAH, entendeu? Meio advogando em causa própria. Convite, acho que convite para você assistir uma aula, praticar comigo. Temos uma professora de yoga, uma terapeuta. Então, né? Esse podcast aqui foi feito advogando em causa própria. Total. Ai, que ótimo. Bom, Pri, a gente está caminhando para o final. Tinha uma pergunta assim, para te falar assim, você fala sobre voz interior. Como ouvir essa voz interior? Porque muita gente tem os sinais, tipo, meu trabalho não está legal, mas não vou mudar, o meu relacionamento está ruim, mas é o que tem, entendeu? Como a pessoa pode usar essa voz interior, identificar, usar essa voz interior para mudar a vida dela? A gente falou sobre desconforto de mudanças, que acho que envolve a fé também, porque você tem que acreditar naquilo que não existe. Então explica pra gente como que faz esse mecanismo para que possibilita uma pessoa que precisa mudar de vida, mas não tem coragem, não consegue identificar como é que é esse processo, inclusive você passou por isso. Sim, bom, a psicoterapia, né, a psicologia, ela fala do self, né, então desse lugar que é a nossa essência, né, verdadeira, né, esse lugar onde a gente habita. Então, quando a gente está próximo, né, da nossa verdade interior, quando a gente está próximo dessa conexão com o nosso self, a gente tem mais facilidade para acessar essas respostas, né, da nossa vida. Então, de novo, a gente volta no mesmo assunto da conexão, né? O alinhamento, né, que até a antroposofia fala muito desse sentir do pensar e do querer. Se eu estou com esses três pilares, né, importantes de nós mesmos, um desalinhado com o outro, eu não consigo me ouvir. Se eu também não crio oportunidades também para que eu me ouça, eu não vou entender, não vou me compreender. Então, é importante que a gente crie momentos de pausa, né? Mas o que a gente faz hoje, a nossa pausa, a gente está fazendo alguma coisa, né? A gente arruma um cinema, a gente arruma... uma atividade. Então, a gente precisa... A meditação pode ser isso, né? Pode ser eu pegar o meu café, eu pegar o meu chá, né? E eu parar em algum lugar e fechar os meus olhos e me conectar comigo. O que eu estou falando? O que esses pensamentos dizem? O que está acontecendo, né? Deixa eu sair desses pensamentos e deixa eu observar eles. Se eu observo os meus pensamentos, eu não sou os meus pensamentos, eles são só pensamentos. Uhum. Então, o que mais que eu quero? Deixa eu refletir sobre essa situação que está acontecendo no momento. O que eu sinto sobre isso? Eu sinto o meu corpo, o que ele diz para mim? Ele diz que ele fica tenso com essa situação,
Então, isso é agradável para mim, esse trabalho é agradável para mim, se meu corpo está tenso. Tá bom, se ele está tenso, então o que acontece aqui nesse trabalho que está me deixando tensa? Então, isso é se ouvir, é parar um pouco para se compreender, sem que você precise de alguém para falar isso para você, né? É importante, e de novo, gente, eu não quero dizer que as terapias e tudo que se faz, que trabalham o autoconhecimento, não são importantes. Mas o que eu estou parando para me ouvir. E aí, quando você faz, através de alguma atividade que você introduz na sua vida, para se ouvir, seja um banho, né, que você está ali e se conecta, é tudo que te conecte com a tua essência. Então, esse é o seu ouvir, né? Então, o que eu faço que me conecte com a minha essência? Às vezes é uma religião, é uma música, é uma dança, mas é você com você. Então, é essa pausa. A gente precisa de um pouco de pausa e dessa compreensão para a gente poder ouvir a nossa voz interior. Então, acho que esse você ouvir sua legal. voz interior seria o prevenir. E quando você vai para uma terapia, já chegou no estágio de ter que remediar. Não necessariamente, né? Terapia deveria ser usado como prevenção. De novo, volta a diferença entre prática formal e prática informal. Então, as terapias, o yoga, a própria meditação, né? Quando você senta lá para meditar, você tem uma prática formal. Quando a gente vai para a psicoterapia, quando eu vou lá fazer minha terapia, porque eu faço terapia, tá, gente? Faço terapia, tem lá minha terapeuta. Quando eu vou lá com a minha terapeuta, eu vou para ter uma prática formal. Eu estou ali com ela durante aquela 1 hora, eu estou pensando, eu estou refletindo, eu estou fazendo uma prática corporal com ela, para que eu possa usar isso nos outros dias da semana, nas outras horas. Faz né? parte da... Faz parte da higiene emocional. Emocional. Exatamente. Que eu acho que poucas pessoas sabem que isso existe ou têm noção disso. Existe, gente. A gente está aqui para falar que existe. Então. É uma prática que ninguém pratica. Né? Deveria. A gente está aqui para falar bastante. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E quanto mais você está conectado com esse self, que a gente chama com esse eu interior, mais as respostas vêm. Sim. Então, se eu estou comigo, a resposta vai vir. Eu não tenho tantas dúvidas. Uma resposta que te conecte, que dê continuidade para a sua vitalidade. E não respostas desconexas. E o que a gente faz, porque é um mecanismo que foi nos ensinado, né? Eu corro para fazer outras coisas, né? Então, a vida vai passando e eu vou preenchendo a minha agenda de atividades. E aí é um show que é maravilhoso, eu amo os entretenimentos, é uma delícia, eu tô dentro, né? Me convidem, né? Inclusive. Mas questões emocionais importantes, a gente vai fugindo disso, a gente vai vivendo nesse mecanismo da fuga. E eu vivo dependente do meu final de semana na praia, eu vivo dependente, né, dessas atividades. E aí, voltando até no que aconteceu com a pandemia se corta, o que eu faço comigo agora? Teve gente que, assim, as doenças mentais aumentaram exponencialmente, né? Então, tem um estudo da McKinsey, né, que é uma consultoria internacional que pesquisa, né, o ambiente de trabalho, diversas empresas multinacionais, e mostrou que aumentou 3 vezes mais os índices de burnout. A ansiedade, 50% dos funcionários com ansiedade. É alto, é alarmante, né? Então, os números estão mostrando para a gente que a gente precisa dar um passo para trás, né? De investigação, de olhar para as nossas vidas de uma maneira diferente. Bom, para a gente finalizar, Pri, o que é como viver simples? Como viver simples. Acabou de contar. Em época de mídias sociais, onde o ego é postado a cada segundo, né? Você tem que ser o mais... Como ser menos? Como ser menos. Bom, conexão, né? De novo, né? Eu acho que
eu vou contar a minha própria história. Às vezes o nosso ego gosta de tudo isso, né? Então, o nosso ego, que ele é importante para a gente, para formar, né? Quem somos também, ele precisa, né? Ele quer uma casa, ele quer um conforto, mas às vezes a gente vai sendo levado, né? Um ego em desequilíbrio traz esses desequilíbrios para a vida da gente. Então, eu preciso ter porque o outro tem. Isso realmente me preenche, né? Então, quando eu falo de viver simples, muitas vezes você olhar para a tua vida a partir da sua conexão com você, o que te faz feliz, o que verdadeiramente te faz feliz. Como eu sou coaching, quando a gente estuda, a gente observa que a riqueza, né, já estudaram, né, a Universidade da Pensilvânia já estudou muito sobre pessoas felizes, né, no mundo. E eles chegaram à conclusão que você precisa ter um conforto, você precisa ter algumas atividades assim importantes para você estar inserido numa sociedade. Mas assim, um rico, uma pessoa milionária, de uma pessoa que vive uma vida mediana ali, faz uma viagem, né, tem um mínimo de conforto, não existe um aumento proporcional de felicidade, né, daquele milionário para essa pessoa que tem essas condições. Então, aí que me desmistificou muita coisa e que me fez mudar um pouco a minha carreira e refletir sobre ela. Porque o que te faz feliz é o que você faz todos os dias. Isso te faz feliz. Então, assim, se você vive uma vida caos, em desequilíbrio, e aí você pega aquela férias, né, uma vez por ano, e vai fazer uma viagem internacional, um espaço, assim, paradisíaco, não é isso que vai fazer você feliz. Pelo contrário. Pelo contrário. E aí você volta depressivo. Mas essa é a vida que a gente tem vivido. Essa era a vida que eu estava vivendo. Então, o que é o viver simples? Eu acordo, talvez eu não precise ter um carro do ano, eu tenho um carro que me leve para o meu propósito, eu tenho um salário que não é o super salário, mas é um salário que me mantém tendo o meu conforto, né, mediano de vida, que me faça proporcionar uma viagem, que me faça comer e viver, né, bem. Isso, o viver simples, mas eu tenho tempo para minha família hoje, né? Eu consigo parar numa conversa, olhar nos olhos, eu consigo conversar com um porteiro. Eu tinha uma vida tão caótica de atividades que eu não conseguia nem conversar com o porteiro. Eu conversava com o porteiro e já saía andando. Então, a gente refletir sobre a nossa vida e o que faz verdadeiramente a gente feliz. E talvez isso que faça a gente verdadeira feliz não sejam coisas materiais, não sejam a gente trocar tudo isso que a gente tem de precioso dentro de nós, o tempo com a família, o tempo com os amigos, o tempo para si mesmo, em prol de um salário, em prol de uma conquista material. Então, isso para mim é o viver simples, né? Com harmonia. Legal. Pri, para fechar, manda um recado para o pessoal. O que você gostaria de falar para as pessoas que estão passando por todo esse processo de ansiedade, burnout, enfim. Manda um recado para o pessoal. O que eu diria é que existe saída, né? Eu acho que a primeira questão, quando a gente está no meio de um turbilhão de pensamentos e de dores, né, emocionais, é que existe saída. Então, para a gente poder dar um passo de cada vez e ir tentando encontrar aquela atividade que faça sentido, que te promova essa conexão interior. Isso pode ser o yoga, isso pode ser a meditação, mas é sempre procurando um profissional especializado, isso pode ser um terapeuta. Então, não lide com isso sozinho, né? Você não está sozinho, mas saiba que existem caminhos de pessoas que já trilharam essa jornada, que conseguiram chegar num estado de paz, de tranquilidade,
de amenizar essas circunstâncias, né, difíceis da vida. Então, o que eu diria é procure, né, procure compreender e entender, faça coisas diferentes e sinta na sua pele o que cada atividade traz para que você escolha essa atividade que seja ideal para você. É isso. Legal. Dani, seu recado. Não, meu recado, eu acho que eu não tenho mais nenhum recado para dar, né? Eu acho que assim, tenham suas práticas, pratiquem yoga, de novo, gente, higiene emocional, né? E lembrando sempre, eu falo isso sempre, vou continuar falando, as nossas emoções são processos corporais, a gente não tem como dividir mente e corpo, tá tudo junto, mente, corpo, espírito, pensamento, ação, né? Então, eu acho que meu recado é esse, vamos conectar. Recados posteriores nos vídeos. Vídeos. Curtos, cortes curtos. Tem vários. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Se gostaram, deixa um like. Se tiverem alguma dúvida, escreve nos comentários, perguntas para a Pri. As mídias sociais dela, o contato da Pri vai estar na descrição, vai estar no vídeo também. E é isso. Então, obrigado por ter assistido. Até a próxima. Obrigada.